Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindos. Obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência. Compartilhe essa live, nos siga nas nossas redes sociais que está um sucesso. O nosso Instagram, STZTV59.1. O nosso Facebook, a nossa fanpage. Ele colocou nosso telefone, mas pode fazer pergunta agora, pode fazer depois. 999-457-4774. Né? Participe do nosso programa, faça seu pedido agora, eu vou fazer uma entrevista já já. Aí, nosso Facebook, você que entra agora, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Te convido já para assistir o meu programa todas as quintas-feiras, a partir de 19h30 aqui na STZ também. E também todas as manhãs na Rádio Band FM, junto com a STZ de manhã, viu, galera? E o telefone é esse daí, o WhatsApp. Inclusive, ontem eu fiz uma postagem sobre o João Vitor, menino que sofreu um acidente, né? De bicicleta. Olha o perigo. Na verdade, não funcionou o freio da bicicleta dele. Ele bateu numa quina, quebrou os 2 punhos. Parece que quebrou, eu não sei quais das cervicais no momento, mas pôs platina, cirurgia. Um menino de 14 anos apenas. E é isso. Convido você para participar. Eu vou falar com o Jamil Albuquerque. Quem não conhece o Jamil é meu amigo aí de tempos, né? A arte de escrever, mas o Jamil também, conselheiro mundial da fundação aqui Napoleão, né? Isso, escritor, é teólogo, é economista, um monte de coisa, hein? Palestrante na área de gestão, foi secretário, gerenciamento de cidades. Mas, Jamil, eu te conheci por causa do Mastermind, lembra? Lembra. Eu fiz o curso também há muitos anos atrás e eu não sabia, eu ia até te perguntar, como que você foi parar nessa área de escrever, a arte de escrever livros? Porque, igual a gente falou, é difícil o produto, o livro hoje. Hoje as pessoas não se interessam muito, ainda mais por causa disso aqui, né? Rede social rápido, a gente já está ao vivo, já compartilha, já vai, a pessoa quer coisa rápida e muitas vezes tirou o hábito de ler, porque às vezes eles não leem nem o rápido. Você vê o que mais faz sucesso é TikTok, o Instagram está tentando imitar o TikTok com os vídeos rápidos e curtos e pã! Primeiro é um prazer e uma honra estar aqui com você, depois de tanto tempo, voltando a STZTV, Isso. Com o programa da doutora Rita, uma grande honra. Agora, o que faz com que as pessoas tenham esta pressa é que nós temos 4 telas que vieram para ficar. Primeiro, é a tela do cinema. Segundo, é a tela da TV. Depois a tela do computador e a tela do celular. Essas 4 telas vieram para ficar e vão ficar. O desafio é conseguir captar a atenção e fazer as pessoas concentrarem-se. Recentemente, Rita, eu vi uma matéria sobre a programação, ofertas de empregos na cidade de São Paulo. Hoje, se chegar hoje, 50 mil pessoas em São Paulo, na rodoviária, no aeroporto, enfim, chegar lá, 50 mil pessoas amanhã estão trabalhando na área da informática. Bom, mas 50 mil pessoas e se fala tanto que se tem desemprego, o que está acontecendo? Então, qualificação, podemos falar? A qualificação, em especial, segundo o presidente da Associação das Indústrias, das Empresas da área de informática, estava explicando, Rita, que o maior desafio desta geração é concentração. E como é que se desenvolve a concentração? Com leitura. Ou seja, o velho e bom livro é ainda a melhor ferramenta para se desenvolver a habilidade para trabalhar no que há de mais moderno, atual, contemporâneo, que é a indústria da informática. Então, é necessário que a gente consiga captar mais a atenção, porque esse modelo do pensamento rápido, a piada que eles dizem, olha, na internet você tem que contar a piada de trás para frente, começar rindo para depois explicar. É complicado isso, fica uma coisa muito superficial. Mas, enfim, sabe, são desafios do nosso tempo. Quando você fala de leitura, eu estou aqui na STZ há quase 15 anos e eu peguei uma geração mais nova
né? Tem a minha geração mais nova e a que está ainda atrás da gente aqui. Dificilmente eu dialogo com uma pessoa que fala que está lendo um livro. Eu mesmo, vou te confessar, eu lia muitos livros, mais de um mensal, tinha uma rotina em férias, 3, 4, e tentava fazer isso com meus filhos. Hoje, eu adquiro alguns livros, é tudo e-book hoje, né? E-book, digital, mas mesmo assim eu gosto de pegar, eu gosto de grifar, eu gosto de reler, né, os livros, porque às vezes sempre na sua releitura você não é a mesma, né? Você muda o pensamento, você muda a atitude, a pessoa parece que evolui. Eu me sinto assim, tô falando como eu, né? E eu percebo, eu te falei que eu estava lendo um novo livro e tinha um outro também de comportamental, todos comportamental, porque eu percebo que as pessoas, eu não sei se tem preguiça ou dificuldade, eu não sei arrumar a palavra, que talvez eu até estou usando uma palavra ruim, que seria preguiça, eu não gosto dessa palavra, mas é o hábito mesmo. Sim. O que falta para a gente ser um líder na leitura, por exemplo, Jamil? Você usou duas palavras interessantes. Primeiro, nem todo o leitor é um líder, mas todo líder é um leitor, porque ele sente necessidade de ter argumentos, de trabalhar sua competência. De contestar, né? De contestar, de ter formação, porque senão ele é um líder efêmero. Ele é um líder que não se sustenta, é um líder pierrot, um líder acidental, que é muito comum. A pessoa atinge aqui, chega ali, atinge o cargo, confunde cargo com poder e liderança e cai. Isso a gente vê muito na área pública, a gente vê isso na área empresarial, vê isso também no terceiro setor. Então, o líder precisa ser um pesquisador. Segundo, para desenvolver o hábito, Rita, precisa trabalhar a disciplina da concentração. Qual é a melhor maneira? Se você me pedir alguma forma, alguma dica, técnica, né? alguma dica, algum modelo, ler 10 minutos por dia. E é rápido, hein? 10 minutos. Eu tenho um amigo que ele não tinha lido até fazer o curso Mastermind, ele estava com 43 anos na época, ele não tinha lido nenhum livro. E era um homem de negócios, um comerciante, vamos assim dizer, que montou um comércio, que já depois foi para outro comércio, e a coisa foi crescendo, e ele sentiu necessidade. E aí ele me disse, Jamil, você tem alguma técnica? Essa técnica que eu dei a ele, eu vou repetir agora. Boa, 10 minutos. 10 minutos. E aí ele me ligou depois, 2, 3 dias depois, e falou, rapaz, eu começo a ler, e a minha cabeça 2 minutos depois já está lá no meu negócio, já está lá, e eu não consigo me concentrar. E eu disse a ele, olha, faz o seguinte, coloca despertar. Mas eu vou te pausar, olha que engraçado, eu já leio para me concentrar. Pois é, mas a tua mente... Que é um foco ali, que eu quero até desligar das outras coisas e entrar num outro mundo. E isso acontece, porque você já treinou, a sua mente já está treinada. Então, a dica que eu dei a ele foi o seguinte, ó, coloca a despertar. Se você chegou na metade da página... E o teu pensamento desfocou, fala o seguinte, volta e lê. O importante não é quantas páginas, o importante é o tempo. É o tempo e não desistir também, isso, né, Jamil? Lê ali, fica ali. Faz isso uma vez, 2 vezes. A tese central é que a partir de 21 vezes, você mais ou menos começa a construir um hábito. Tá. O que é o hábito? O hábito é o piloto automático da mente. É quando o caminho neural se consolida. Rita, por exemplo... Ô, Jamil, então, te pausando de novo, é uma constância. É uma constância. Como muitas coisas na vida, a gente fica de constância, porque quando você não tem um hábito, é dificultoso mesmo, porque qualquer coisa vai te distrair. Inclusive dói. Dói, vou te explicar por que dói, Rita. É assim, vou dar um exemplo fácil para todos nós. Você chega num local pela primeira vez, entra e senta numa cadeira. No outro dia, tu vem nesse local, tu entra, qual é a tendência? É sentar na mesma cadeira, não é isso? É o habitual. É habitual, porque você começou a construir de leve um caminho neural. Sim. Aquele caminho, se você vai na igreja, você pode perceber que a gente senta nos mesmos bancos, no mesmo local, restaurante, vai para casa pelas mesmas ruas. Você vai repetindo, daqui a pouco constrói um caminho neural. A tese dos 21 dias, que é muito próxima da realidade, é porque você com 2 a 3 meses consolida um caminho neural profundo.
E aí fica mais fácil de repetir aquela atividade, não fica tanto... aquela ação. O outro exemplo agora, um negativo. Dei um positivo, que é você chegar num ambiente e ir para aquele local. O outro exemplo negativo é o vício. Às vezes a pessoa tem o vício do jogo, o vício da bebida. Ansiedade, alguma outra. E ele controla esse vício. Entra em abstinência. Por exemplo, para de jogar, para de beber, para de fumar. Aí ele passa 10 anos sem o vício. Um dia ele dá um escorregão e volta. Parece que volta tudo de novo, não parece? Sim. É bem conhecido isso da crônica psicológica, da psicologia. Por quê? Porque ele encontra aquele caminho neural de tal maneira... É como se tivesse memória, igual músculo, as partes do corpo têm memória, ele tem uma memória. Então, é necessário para ler, criar o hábito. E aí, aquilo que o Dr. Napoleão Hill um dia perguntaram a ele, se fosse para dar um único conselho para enriquecer, o que o senhor aconselharia? E ele disse, leia um livro por mês e eu garanto que vai chegar um tempo e você vai acordar e vai estar entre os bem-sucedidos da sua geração. Porque conhecimento constrói cultura, constrói sabedoria e a sabedoria e não só constrói isso, riqueza, né? Eu li também fala assim, se você quer ser inteligente ou se você quiser, ele fala no âmbito, se você quer ser uma pessoa sábia, você estude na leitura. Porque hoje a gente tem muito fatos e boatos, né? Principalmente fake news. Eu fico indignada, Jamil, indo para o lado político, como que as pessoas usam coisas que elas não têm noção nem do que elas estão falando. Sim. Porque a política, ela não mudou muito quando a gente vem lá de Karl Marx e tal. Eu estudei História do Brasil lá no meu colegial, faz muito tempo, hein? Isso aí você chega e fala disso... A pessoa, mas onde você viu isso? Ele viu isso? Não, eu estudei, você não estudou na escola? Eu não sei, mas minha memória é boa. Eu lembro da Primeira e Segunda Guerra Mundial, quando os países tinham, quais eram os comunistas, socialistas, capitalistas, e como eles se fecharam e foram. Hoje não tem muita diferença, desde os nossos presidentes lá atrás e algumas coisas de como funciona a política. Mudaram-se algumas peças do xadrez ali, né? Mas o chefão e as outras continuam em algumas diferenciações, igual quando fala de partido. E me choca muito, inclusive, os que são candidatos não saberem nem um pouco sobre a política. E aí as pessoas, quando a gente entra numa época de eleição, não sabe nem quem que ela vai votar. Por quê? Porque não tem o conhecimento básico dali como funciona a política, né? De qual a importância de ter um representante, né? Eu pulei de um lado da política e nós estamos vivendo um impasse aí, eu acho, e aí eu vejo tanta bobeira, assim, né? E eu falo assim, nossa, meu Deus, não dá nem você ler um texto lá que você fala, meu Deus, que nem diz o meu amigo, é só dar um Google. Dá um Google que você vê que essa informação tá errada, meu Deus. É muito óbvio, dá um Google aí, né? Tipo, olha, não tô fazendo propaganda não, mas tá escrito, tá quando a lei, tá quem fez o projeto, tá... Não sai do papel. O papel, desde quando ele foi criado, lei, como são nossas leis, como elas são fiscalizadas, dá um Google aí, né? Porque eu acho até para você ser um político nato, eu acho que tinha que ler muito. Essa foi uma das discussões que eu entrei em conflito lá e quase me macetaram, quando eu fui vereadora mais jovem, a mais votada, Jamil, que eu falava que as pessoas tinham que ter um conhecimento. Eu não queria dizer assim que um era melhor que o outro nesse âmbito. Mas de conhecimento, de leitura e principalmente de política. Porque quando você lança um projeto, quando o vereador, dando um exemplo, que ele não é autor, ele pode criar anteprojeto, que é uma ideia para o executivo. Né? Que nem os deputados não, eles mandam emendas para a sua cidade, é diferente. Poder executivo, legislativo, judiciário, são todos diferentes. Mas tem uma linha a se seguir. Quando a gente não conhece isso, como que eu posso governar uma cidade ou ser representante de uma cidade se eu não entendo nem como funciona o sistema? A base da civilização, de sustentação da sociedade. Entende? Como é que é feito o tripartite, isso. O equilíbrio dos como poderes. É feita a votação. Porque às vezes o pessoal, o projeto não foi aprovado, o prefeito vetou. Não foi, o prefeito tem um poder na hierarquia para vetar. Mas se a votação também não for, também não vota.
Então, por isso que ele depende de uma Câmara, por isso que ele depende de uma... Tem todo um trabalho, né? Então, você vê, eu estou dando exemplos bobinho, mas que a gente... Mas eu vejo profundos. que ninguém conhece. Muito profundo. Como se fosse fácil eu entrar, fazer um projeto. Mas o projeto não. Peraí, deputado, igual deputado federal, que é a função dele, o estadual. E as pessoas não dão importância, o político, o nato ali, aí vai. Aí fala assim, eu acho que tinha que ter algumas regras. Assim como tem regras na medicina, da odontologia, tinha que ter uma formação política. Porque o advogado estuda para ser advogado, Concorda? o médico estuda para ser médico, o engenheiro estuda para ser engenheiro. Uma pessoa pública teria que se preparar e estudar para ser um político. Estudar saúde pública, gestão pública, coisa... E ninguém se interessa. E aí a pessoa vem, ela não sabe nem o que é política, nem como foi candidato, vai de supetão, ganha. Uns ainda conseguem e faz uma carreira política. Então, como você faz uma carreira política não estudando a política? É meio Brasil mesmo, né? É contraditório. Não é? É contraditório. Porque a política aqui, quer dizer, a reunião de todas as ciências, a política é o território onde as pequenas coisas ganham grandes dimensões. Sim. Às vezes uma frase solta, como foi aí da live do atual presidente, se torna num escândalo nacional. Mas é uma frase tirada totalmente fora de contexto. Do contexto. Ou seja, as pequenas coisas ganham a audiência. Repercussão, e né? a repercussão. Como a gente tem aí 15 dias para fazer uma grande decisão de futuro de nação, as coisas estão muito densas, muito tensas, muito nervosas. Sim. Porque o voto, Rita, ele é o sucessor da bala. No passado, o poder era tomado com baionetas, era tomado com canhões, era tomado à força. Sim. Hoje, o poder é no voto. E o voto é nervoso, é tenso, tem que ter essa compreensão dessa densidade que ela acontece. Agora, nós, como eleitores, temos que pesquisar a vida pregressa dos nossos candidatos. Não importa se é no âmbito municipal, nas assembleias municipais, que a vida acontece no município. Acontece ali, os vereadores é que vão influenciar o nosso dia a dia. Acontece também no Estado, porque o Estado influencia muito o município e, por consequência, no país. Então, cabe a nós pesquisarmos que tipo de líderes são esses. Que líderes são esses que vão tocar os destinos da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, porque a política é poder, e poder reflete no nosso dia a dia. E todo ato político não se reflete imediatamente na vida das pessoas. E poder reflete na sua escolha. Você tem o poder de escolher também, depois não pode reclamar. Tudo bem que é uma soma. Mas você também pode, que ele está apto a discutir para o outro por que sim, por que não. Respeitando, né? Porque o que acontece hoje, ninguém respeita nada. É porque não se discute as ideias, se discute as pessoas, né? E algumas correntes também, temos que analisar isso. Algumas correntes, Rita, tem uma máxima, né? E está aí posta, você citou, inclusive, um dos autores dessa corrente, é que eles sempre dizem, nunca ataque a mensagem, ataque sempre o mensageiro. Você pode perceber que eles nunca discutem os argumentos, eles sempre vão para o lado pessoal. Então isso é uma técnica. E quando a gente entra nessa técnica, como dizia o meu pai, você engole a isca, o anzol e a chumbada. Né? Então não pode entrar nessa de ir para a defesa pessoal. Né? Bom, Jamil, teria um programa para a gente discutir de política, mas vamos pular, porque vai se o povo não quer assistir nós dois por causa de política. Opinião de política não é fácil, viu? Eu já tive nesse meio, não é fácil não. O que mais as pessoas fazem é te julgar. Vamos falar desse livro aqui que eu gostei muito, A Arte de Lidar com Pessoas. Você tem foto aí, Gu, dos livros para colocar ou você quer pegar aqui? Esse livro aqui, ó, eu quero ler já. Fiquei curiosa, eu já abri aqui, ó. Tem esse outro também. Quer falar um pouquinho, Jamil, desse? Esse livro, As 17 Leis do Triunfo, é um livro sobre o livro A Lei do Triunfo. Porque o livro A Lei do Triunfo tem 1.280 páginas, os manuscritos originais. Começou em 1908 a pesquisa
E em 2008, quando fez 100 anos da pesquisa do Dr. Napoleão Hill, nós escrevemos um livro sobre o livro. Tá. Para ver se 100 anos depois aquela pesquisa ainda tinha validade. Sim. Aí distribuímos 15 mil formulários no Brasil, somente para empresários brasileiros. Recebemos mais de 60% de feedback e perguntamos se aquelas leis, se aquelas competências, se aquele conceito ainda valia 100 anos depois. O que nós percebemos? Que algumas coisas são mutáveis e outras são imutáveis. Então, a gente adaptou ele para o século XXI, mas com comentários e exemplos atuais, mas verdadeiramente... Esses 17 triunfos seria relacionado o quê? Por coincidência, o Fórum Econômico de Davos, ele listou 10 competências que vão valer aqui neste século. Tá. Das 10 competências, 9 estão dentro da Lei do Triunfo. Há 100 anos atrás valia o que vai valer para o próximo século. Por isso que eu te falei no começo do programa aqui que a política não mudou nada, Não né? mudou, exatamente. Ela se adaptou, mas não mudou. Então, são competências não tangíveis, não técnicas, Tá. e que alteram toda a biografia de uma pessoa. É saber para onde vai, é ter hábitos, disciplinas, é saber lidar com pessoas que estão aqui, é saber ter resistência emocional, conseguir vender suas ideias. Que é difícil, hein? É um desafio. Todos esses são muito difíceis, porque você precisa... Acaba sendo um propósito, na verdade, né? Porque muita gente não acredita no próprio propósito, em si mesmo, né? Eu falo assim, eu vi uma... Fala, por que você não acredita em você mesmo? Olha o tanto que você já fez ou que faz. Então, qual é a sua dinâmica e o seu propósito? A gente precisa acreditar na gente mesmo. Tem outro livro, Gu? O que você ia... Coloca aí pra mim. O líder com mente de mestre. Nós tivemos um debate muito grande no final do século passado sobre a diferença entre a liderança e a gerência. O líder e o chefe. Não sei se você lembra desse conceito. E a gente percebeu que hoje as pessoas não querem só ser líder, elas precisam ser líder com mente de mestre. Ou seja, aquele líder que sabe fazer, que sabe ensinar, que sabe formar, que sabe preparar e principalmente que sabe traduzir isso tudo em resultados. Porque nós saímos da era do emprego para a era do empreendedorismo. O emprego havia uma certa dependência de você ter grandes conglomerados para gerar empregos. Hoje nós percebemos que o trabalho está aí posto. Se você sair aqui, você vai ver aqui muitos muros para serem pintados, muitos terrenos para serem limpos. Isso não é emprego, isso é trabalho. Então, se vir alguém, um empreendedor, e montar uma pequena estrutura para pintar os muros, pronto, ele está empreendendo. Uma pequena estrutura para ele limpar os terrenos, pronto, ele está empreendendo. Então, o empreendedorismo e o trabalho avançaram substancialmente. O emprego tradicional é que mudou o jeito de se apresentar. Então, a gente trata desse código da liderança, de saber lidar com esse novo tempo. Só que eu falei do livro que tá aqui, ó, que eu falei que eu já vou ler, eu te mandei, consegue, que é a arte de lidar com as pessoas. Isso hoje eu acho uma das coisas mais difíceis. Eu te falo assim, ó, porque eu tô na TV, no rádio, não que eu não saiba, todo mundo fala que até que eu sei demais, mas muitas vezes eu não sei. Eu não sei, eu quero dizer assim, nossa, parece que isso era mais fácil antigamente. Hoje... com aquilo que é do fake news, que é a colocação. Lembra que eu te falei que eu até estou lendo um outro livro, que ele é psicologicamente comportamento, né? A mente, até uma psicóloga que fez, uma psicopedagoga, e ela fala, depende como a gente usa, tem uma mudança dentro de você. Então ela ensina até as palavras que você vai usar. E eu achei interessantíssimo isso, porque tem muito a ver. Porque assim... E depende muito, porque eu vou te dar um exemplo básico. Hoje, que as pessoas
irritadas, ansiosas, depressivas, autossuicídio. A gente tem... Eu não sou negativa, nem... Estou dando exemplo do que eu vivo no dia a dia no grupo da imprensa. Eu lembro que teve uma pessoa que falou assim, ela está irritada com você, ela está chateada. Falei, tá tudo bem, a chateação é dela. A irritação é dela. Não é nada meu, porque eu estou calma e nenhum problema. Eu não posso me incomodar, Jamil, tipo assim, pegar a sua energia quando eu te faço uma correção. E essa diferenciação, ela é muito grande no ser humano. Por exemplo, vamos supor, eu tô aqui com o meu cinegrafista lá, eu chamo a atenção dele e ele fica magoado comigo, me fazer birra. O problema é dele. Ele está, entendeu? Mas a minha posição de onde eu tô, eu preciso corrigir. Sim. Então, assim, depende da minha posição, realmente eu preciso que faça a correção. O que você vai fazer comigo, aí é problema seu. Concorda? E essa diferença que eu vejo que as pessoas não entendem. Elas misturam tudo. Mistura emocional com racional e aí complica, é um caldo complicado. Esse livro ajuda alguma coisa aqui? Me fala dele. Muito. Por quê? Porque esse livro é dividido em 3 grandes módulos. O primeiro é a arte do carisma, é como fazer as pessoas gostarem mais da gente. Já me falaram que você nasce ou não nasce. O carisma ou você cria? Essa corrente psicológica chama-se determinismo, que é você nasce e aí é escravo. Continua. E é escravo daquilo. Mas aí isso choca-se frontalmente com a lei do livre-arbítrio. Daí teria que partir para uma premissa que Deus tem escolhido. E Deus não seria justo se tivesse preferenciais. Então, essa tese, ela facilmente não passa por uma sabatina, uma sindicância de mais de 30 segundos. O ser humano não nasce, nada na natureza nasce, ele se forma. O Einstein que nós conhecemos... Darwin também, não é do ambiente? Você é o ambiente que você vive? Claro, a árvore não nasce uma árvore, ela nasce uma mudinha. Ela vai tornar-se uma árvore. Um elefante não nasce um elefante, nasce um filhote. O Einstein que nós conhecemos, que ele deixou para o mundo, ele não nasceu daquela maneira. Ele se construiu. Agora, existem sementes, e isso é muito importante prestar atenção. Então, qual é a semente da liderança, doutora Rita? É a iniciativa. Isso sim. Saber cultivar, estruturar, isso requer habilidade. Tem uma diferença muito grande, vou dar um exemplo. A gente tem a mesma oportunidade, eu e você, só que eu levantei para ir fazer e você ficou deitado. Pronto. Aí é que está. É assim que você está falando, né? Por exemplo, vou dar um exemplo básico que acontece. Eu quero emagrecer, mas você não faz nada para emagrecer, né? Eu quero arrumar um emprego, mas você não faz nada para arrumar um emprego, né? Pronto. Então, a iniciativa, a proatividade, a atitude, isso sim faz a diferença. Isso faz bastante a diferença. Então, o líder não nasce pronto, carisma não se nasce. Agora, existem algumas coisas que é importante observar. Doutora Rita, carisma vem de caris, o dom da graça divina, por isso que tem os carismáticos. Né? Agora, como é que se constrói isso? Através, aí nós temos 10 princípios mostrando... Eu abri uma página aqui legal, ó. Eu ia te perguntar, que eu queria saber o que é isso. O que mais aborrece você ao chegar em casa? Barulho de TV ou alguém falando alto, ver a sala desorganizada fora do lugar, a comida não está pronta, saber que está faltando água. É um teste de perfis aí, de personalidade, muito bom. Porque aí você sabe como lidar consigo mesmo. Porque todo ato de liderança é um ato de autoliderança. Então, assim, ó, por exemplo, aqui, no que aborrece ao chegar em casa? Depende, viu? Quando você vai também ficando maduro. Tem algumas coisas que você deixa Você já deixa a casa cair. Porque, assim, ó, uma das coisas que mais me incomodava muito era a desorganização. Eu sempre gostei muito de ver tudo organizado. Isso me incomodava muito. Eu até fui fazer análise para ver se tinha algum sentido psicológico, porque eu gosto, porque eu penso assim, se minha vida estiver organizada aqui, na minha casa, na empresa, porque tudo é um contexto. Até para eu achar minhas coisas aqui, ela precisa estar organizada, em pasta, em documentos, senão eu não vou saber, sabe? Então, isso era uma das coisas que me incomodava desde muito cedo. Barulho, não.
falando alto só se eu tiver que concentrar também, ou do meu dia for muito cansada, eu não quero escutar ninguém. Eu não sei o que tem esse sentido, eu tô te falando. Tem épocas que os nossos padrões pegam os apoiadores, os coadjuvantes. Todos nós construímos um padrão raiz, padrão mãe. A gente se administra para caminhar na terra, mas o tempo também te percebe você que tem que pegar outros comportamentos laterais, comportamentos de apoio. Ô, Jamil, mas o que seria isso que nem, ó, proposições, né? Aí qual a sua forma costumeira de recreação? Ouvir música, ler, ver TV, cinema, vídeo, comer, dormir? O que seria esse em si? Esse teste aí, perceba que tem 3 opções, é Sim, isso? 4 ou 5, né? Você vai definir qual item disso fala mais forte para você. Tá. Qual deles. Depois no final tem um fechamento, tem uma análise desse material para você traçar e perfilar a si mesmo. Quando você fala forma de recreação com o quê? Consigo mesmo? Consigo mesmo. Como é que você desfruta do teu passatempo? Como é que Entendi. é o bom? Como é que você consegue curtir? Porque... Ixi, eu faço todos aqui. Mas qual é o número 1? Tem um preferido, 2? né? O preferido. Comer não é, nem dormir. Não. Eu sou muito acelerada para isso tudo. Aí você aprende mais com facilidade quando? Esse também é interessante. Ler em voz alta, ler resumindo e assim. Na escola eu gostava muito de resumir. Resumir? De escrever, sabe? Você é visual. Eu gostava muito. Você é mais visual, então, a tendência de resumir, olhar, escrever. E aí era mais fácil. Apesar que tinha um professor que eu nunca me esqueço, que ele falava assim, se você prestar atenção na aula, 50% você já garantiu da sua prova, do aprendizado, né? Eu nunca mais esqueci isso. Eu prestava muita atenção e estudava muito pouco. E deu certo, né? Tipo, no sentido assim, cada um tem uma facilidade ou uma dificuldade, né? Porque o que ele quis dizer também nas entrelinhas é a capacidade de concentração. Que você disse no início da nossa conversa que você lê para abstrair o externo, para entrar dentro da história. Sim. Então você desenvolveu, e talvez a origem esteja também lá na escola, o que o teu professor estava dizendo desenvolva a concentração. Se eu paro aqui e começo a prestar atenção, eu estou acionando o olhar, eu estou acionando a audição, eu estou acionando os neurônios, estou acionando todos os meus sentidos, e isso, a capacidade de absorção vai ser muito maior. Jamil, quem quiser esses livros, onde Olha, pode encontrar? O melhor caminho ainda é a Amazon.com, porque eles têm bons preços e uma facilidade de entrega que é impressionante. Né? Não se anda mais nesse país e nesse planeta, pelo menos não no mundo ocidental, que você não encontra as carretas da Amazon distribuindo por todo o planeta. Então, Jamil, o ideal é comprar lá. Tá, e o Mastermind? Plena força. Ainda tá? Inclusive aqui em Sertãozinho. Mudaram algumas coisas? Nosso sócio aqui é o Alexandre Prates, que é um empresário da cidade. Sim, eu conheço o Ale. Atua com muita força aqui, com muito vigor. Estamos em 23 estados brasileiros. Hoje nós somos com mais de 150 franquias Masters com as individuais. Estamos na África e estamos em Portugal com 8 franquias. E eu, domingo, estou indo para a Virgínia para a nossa semana do Napoleon Hills Week, vamos passar lá 3 dias falando sobre Napoleon Hill, o Mastermind, a fundação, cada vez mais forte e vigoroso. Sabe o que eu estou percebendo? Não li ainda o livro, mas o lidar com si mesmo tem muito a ver também quando você sabe lidar com você, né? É muito de autoconhecimento para vocês, porque está falando aqui, ó, respeite os 3 respeito o próximo, a si mesmo e a responsabilidade, porque a maioria das pessoas hoje querem o quê? Fugir da responsabilidade. Tipo, faz uma coisa e não assume isso. Quer o benefício e não quer a contrapartida. E não existe isso. Né? E admitir que nós temos erros também. É conhecer seus pontos fracos. Mas né? por que as pessoas têm tanta dificuldade, Jamil, você que está aí? De admitir? Porque tem um ponto cego, não consegue enxergar-se a si mesmo. Só é digno da sua luz interior
quem consegue olhar de frente seu ponto escuro, sua escuridão. A partir desse momento que eu conheço meus pontos fracos, eu conheço minhas deficiências, eu sei como corrigi-las. Mas a maioria das pessoas não olha para esse eu secreto, esse eu cego, esse eu desconhecido. Constrói uma vida sempre daqui para fora. Porque, Rita, o ser humano tem uma tendência a procurar sempre fora as soluções, né? Sempre fora. Deus está fora, a solução está fora, o culpado está fora. Porque culpar os outros é muito fácil. Você se exime de responsabilidades. Então, isso de procurar sempre fora, querer solucionar as coisas externamente, faz com que a pessoa tenha uma vida muito superficial e não assuma as suas deficiências. Agora, a partir do momento que a pessoa faz um autoestudo, trabalha o autoconhecimento, entende o que é a autoliderança, que é o comando de si mesmo, aí sim ele começa a construir uma estrutura transversal com seus stakeholders, com a sua estrutura de empresa, a sua estrutura familiar, a sua estrutura social, e aí começa a desenvolver equipes, começa a fazer as pessoas se sentirem bem, consegue com que as pessoas cooperem, façam mais que o combinado. Aí vem esses casos de liderança que a gente conhece muito bem, de pessoas que conseguem agregar pessoas, milhares e às vezes até milhões de pessoas, né? Como são alguns líderes públicos. Jamil, então muito obrigada, é muito bom bater um papo com você aqui, a gente vai que vai, se ficar aqui nós ficamos o dia inteiro aqui numa entrevista, né? É uma prosa boa demais da conta, né? Trocar essa energia é muito bom, vou ler esse livro, depois eu te dou um feedback, Arte de Lidar com Pessoas, preciso terminar meu outro livro, né, que fala do comportamento, eu gosto muito de... Parece que eu nunca tenho informação nenhuma, então eu sempre gosto de saber de alguma coisa a mais, né? De alguma coisa mais relacionada, porque eu acho que tudo está diretamente envolvido, principalmente do nosso ser, né? Dessa luz que você fala e do se descobrir. Eu gosto muito de um vídeo que o padre Fábio de Mello fala, mas que ele tem a ver com o espírita, com o católico, muito mais. E esses dias muita gente fez jejum. E eu fiquei sabendo de uma pessoa, eu fiz jejum para ganhar isso, eu fiz jejum para isso. Aí fiquei 3 dias de jejum, jejum sem comer. Aí outra pessoa falou, na mesma semana, 3 ou 4 pessoas, mas você faz jejum para isso? Porque não adianta nada você fazer o jejum se você não melhorar como pessoa. Eu posso fazer um jejum, virar minhas costas, continuar fazendo as coisas erradas, falando mal, denigrindo, dando tempo da vida do outro, coisas pequenas. Isso não é o jejum, não adiantou nada. Então, assim, o jejum é um esforço. Esse esforço, ele tem que valer a pena para outras coisas, né? Mas as pessoas acham que é para lá, mas é por si, né? O esforço para si, igual a consistência e muitas outras coisas, que é para si. Vai beneficiar mais, vai ser um grupo, mas para si mesmo, né? Para essa grandeza de... Então, eu acho muito... O jejum é um esforço em favor de algo. E se a pessoa conseguir saber claramente o que é aquele algo, fica bem melhor, ele consegue objetivar mais o seu esforço. Agora, é sempre assim, a vida ela é muito global, não adianta melhorar o profissional e não melhorar o ser humano. Não adianta melhorar o físico e não trabalhar a parte espiritual. Que tem um conjunto, né? A pessoa que não olha para o seu lado espiritual, daqui a pouco ele está um bruto. Então ele precisa. Mas não adianta ir na igreja e fazer tudo errado. Mas se você vai na igreja, de alguma maneira você está ouvindo uma boa conversa. Hora você vai tentar fazer o certo. Você pelo menos equilibra. Então é bom olhar um pouco o espiritual, olhar o físico, olhar as várias áreas-chave de resultado. Agora, o padre Fábio de Mello é uma figura extraordinária, né? Um homem Tem um livro dele também, da amizade, que eu já li. É bom, hein? Tenho o maior carinho, o maior respeito, a maior admiração por ele. Ele é um líder. Ele é um líder. E que líder, diga-se de passagem, né? Na compostura, na palavra. Jamil, obrigada, viu, mais uma vez. Você que quiser acessar aí, então procura o livro. Tem alguma, você tem Facebook, Instagram, Jamil? Às vezes alguém quer falar com você. No meu Instagram é Jamil Albuquerque e no meu Facebook é Jamil Albuquerque Mastermind.
Você entra lá, tá fácil, porque tem a minha figura, é o meu nome, Jamil Albuquerque. E eu quero deixar esse livro para você sortear em algum programa teu, que é sobre a liderança de Mick Jagger, em que mostra como é possível viver de arte e fazer disso uma grande profissão. Esse homem que é um fenômeno. Faz um sorteio em outro momento. Vou fazer. Obrigada, Jamil. Até uma próxima vez aí. Muito obrigada por dividir aí os minutos de sabedoria com a gente. E eu fico muito feliz de tê-lo aqui mais uma vez. Prazer e honra estar aqui contigo. Gente, você continua com o nosso programa, continua seguindo nossas redes sociais, compartilhe essa entrevista, você que já está aí na rede social, você que tem interesse e gosta de leitura como a gente aqui, e compartilha também lá no nosso Instagram. E você que assiste nosso programa, até mais, tem muito mais esse programa, sempre uma coisa boa para você.